Quando ele abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas do que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Então, aqui, João, deixa eu apagar as luzes ali do fundo, peraí, tá dando... Só um minutinho, pessoal. Aí. Ó, pessoal, João, o apóstolo João, ele viu aqui as almas, né? Ele me fala aqui que ele viu as almas, aqui ó. Eu vi por baixo do altar as almas, né? Ou pode ser também aqui ó, pelo visto ó, se refere ao sangue sustentador de vida derramado junto ao altar. Então o que representa essas almas? Você vai perceber que é o seguinte, a palavra alma e sangue nesse texto tem que ser entendida para você entender o que João estava vendo ali, tá? Por exemplo, lembra lá de Caim, Abel e Caim, que quando Jeová falou para Caim assim, ó, o sangue do teu irmão clama a mim desde ao solo? Alguém lembra desse texto? Gente, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó, Gênesis, quer ver? Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Vou ler na Bíblia aqui, ó. Ó, aqui é a Bíblia Almeida, tá? Com números strong. E disse Deus, que fizeste? Falando para Caim, porque ele tinha matado o Abel. A voz, olha só essa Bíblia, ó. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Tá vendo? Então, essa Bíblia, aí ó, quem que perguntou para mim sobre uma leitura muito literal? Fica estranho, né? A voz do sangue. Sangue tem voz? Então, vamos pegar aqui uma Bíblia um pouquinho mais moderna, ó. E Deus prosseguiu, o que fizeste? Aqui também tá, a voz do sangue do teu irmão. A voz do sangue do teu irmão. Deixa eu pegar aqui a de Jerusalém para ver como é que tá. E Yahvé disse, que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Tá vendo? Hiper literal, né? Agora vamos ler na Bíblia das Testemunhas de Jeová, para vocês entenderem o que significa esse texto. Gênesis capítulo 4, versículo 10. Fala assim, ó. Ó, fala assim, ó. Então ele disse, o que você fez? Escute, o sangue do seu irmão está clamando a mim desde o solo. Esta é a melhor tradução. Essa tradução dá para entender claramente o que está representando aqui. Então, olha que coisa. Quando Caim matou Abel, o que Jeová falou para Caim? Falou, o que você fez, Caim? O sangue do teu irmão está clamando. O que representa o sangue do irmão dele clamar? Vamos entender? Ó, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o sangue na Bíblia, ela é a alma de todo animal. Consequentemente, ela representa a vida do animal e ela representa a vida do ser humano também, tá? Entendeu? Ó, vou ler um texto para você mostrando que a alma está no sangue, ok? Levítico 17:11. Exato, Jonatas. A vida dele pede justiça. Perfeito. É exatamente isso. Levítico capítulo 17, versículo 11 fala assim, ó. Pois a vida, a palavra vida aqui é alma, tá? Ó, deixa eu pegar na Bíblia, a Bíblia com números strong. Quer ver? Aqui, Levítico 17:11. Quer ver? Levítico 17:11 fala assim, ó. Porque a vida, a palavra vida aqui é nefesh, tá vendo? Nefesh é a palavra para alma. Ó, pode ver aqui, ó. Alma, tá vendo? Eu já fiz um estudo sobre isso, né? Não vou falar de novo aqui o que é alma e tal, mas aqui tá falando porque a alma da carne está no sangue. Então o que representa esse texto? Representa que a vida do animal ou também do ser humano, ela é representada pelo sangue. Então, quando Jeová falou assim, o sangue do teu irmão está clamando a mim desde o solo, não quer dizer que Abel estava vivo clamando, estava querendo dizer que ele morreu de forma injusta, então a vida dele, vamos dizer assim, Abel estava pedindo por justiça, entendeu? Agora, analisando tudo isso aqui, vamos voltar para Apocalipse capítulo 9, versículo 6.
vocês vão entender claramente agora o que significa esse texto, tá? Fala assim, ó. 6:9, perdão. Eu sempre confundo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Fala assim, ó. Presta atenção agora, gente. Ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas. Gente, o que as pessoas faziam no altar na época dos sacrifícios? Eles aspergiam sangue no altar para o perdão de pecados, lembra? Então, quando ele fala que ele viu as almas debaixo do altar, ele estava falando do sangue dos que foram derramados de forma injusta e violenta. Ó, quando ele abriu o quinto selo, vi por baixo do altar as almas do que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Olha que interessante, ó. Eles clamaram em voz alta: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue? Ó, presta atenção, gente. E de vingar o nosso sangue. Então, quando João viu as almas clamando no altar, óbvio que aquilo ali não eram pessoas vivas clamando, né? Isso não tem nem sentido pelo seguinte, até para quem, presta atenção aqui, tá? Até para quem acredita que a alma sobrevive à morte do corpo, e aqui tá falando de pessoas boas ou ruins, gente? Quem que pode responder para mim essa pergunta? Aqui nesse contexto está falando de pessoas boas ou ruins? Exato, Lucas, Vitor, boas, exatamente, Enzo. Por que a gente sabe que é boa? Porque eles estão falando diretamente para Jeová, soberano Senhor, né? E aqui, ó, tava falando que eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Então analisa aqui comigo, gente. De acordo, não é o que eu acredito, tá? De acordo com o imortalista, as pessoas boas vão para onde, gente? Vocês entenderam a pergunta? De acordo com quem acredita que a pessoa tem vida eterna, que a pessoa não morre, que a pessoa ela vai para algum lugar, os bons vai para onde? Exato, Enzo, exatamente, Vitor. Eles dizem que os bons vão para o céu. Então, o que essas almas aqui, de pessoas boas, estavam fazendo debaixo do altar? Olha aqui. O que essas almas estavam fazendo debaixo do altar clamando, gente? Sendo que eles eram bons. Vocês percebem que esse texto, ele não tem absolutamente nada a ver com imortalidade? Aqui está falando sobre um pedido de justiça. Exato, Enzo. Você tá inteligente, hein? Ó, eles clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram? Aí, olha só, quando a gente... Não tem nenhum lugar que tá falando que as pessoas morreram, foram para o céu. Eu não acredito nisso, Elton. Eu acredito que as pessoas mortas estão inconscientes, esperando a ressurreição. Eu fiz uma suposição, uma hipótese, para as pessoas entenderem que esse texto aqui, ele é simbólico e representa um pedido de justiça para com os que já morreram injustamente, tá? E o versículo 11, gente, olha que interessante. O versículo 11 já responde. É só continuar lendo. É coisa que, infelizmente, as pessoas não fazem. As pessoas isolam textos e não leem o resto da Bíblia, tá? Por exemplo, no versículo 11 fala aqui, ó. Olha aqui, ó, presta atenção. E a cada um deles quem? Deles quem? Dos que estavam debaixo do altar. Tudo isso aqui é uma visão, tá? E a cada um deles foi dado uma comprida veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco. Olha que interessante. Qual que foi o pedido aqui, ó? Que eles descansassem mais um pouco.
Então, como que estavam essas pessoas que as almas estavam clamando do altar? Que o sangue, aquele pedido de justiça, estava sendo feito. Eles estavam descansando, inconscientes. Tá vendo? Até que se completasse o número dos seus coescravos e irmãos que estavam para ser mortos, assim como eles tinham sido. Então, o versículo aqui, se você ler, você vai entender claramente que essas almas debaixo do altar é uma simbologia representando um pedido de justiça. Até quando, Senhor, soberano Senhor, tu se refriarás, né? Aqui, ó, de julgar os que moram na terra e de vingar nosso sangue. Entendeu o ponto? Ednei, acabei de explicar. Acho que ou você chegou agora ou você não pegou a explicação, né? Infelizmente, esse é o problema de live, gente. As pessoas entram depois, não pegam a explicação do começo e aí fazem perguntas que eu já respondi. Fala, Davidson, tudo bem? Boa tarde, Jonas. Gente, eu sou testemunho de Jeová, Antônio, tudo bem? Pessoal, eu vou responder de novo pro Davidson aqui, só para ele entender. Ó, preste atenção. Aqui em Levítico, capítulo 17, versículo 11, fala que a alma, que aqui é traduzido como vida, nefesh, alma da carne, está no sangue, tá? Aí quando você pega Gênesis, quer ver? Quando você pega Gênesis, capítulo 4, versículo 9 e o 10, fala assim, ó. E disse Deus, aqui tá falando sobre Abel ser morto por Caim. Aí Deus conversando com Caim disse, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Será que o sangue tem voz? E aí, Dinei, responde para mim aí. O sangue tem voz? Né? Óbvio que aqui está dizendo o quê? O sangue do teu irmão está clamando a mim desde o solo. Então, aqui está querendo representar o quê? A vida do teu irmão pede por justiça. É isso que representa o texto, tanto de Gênesis 4:9, quanto de Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. Porque as pessoas que estão mortas, elas não clamam. Tá? As almas que clamavam debaixo do altar representam um pedido de justiça da parte de Deus, feito em meios de sinais. João estava vendo uma representatividade das pessoas que morreram injustamente e que pediam por justiça. O sangue delas foram derramados injustamente. Ok? Bom, eu acho que ficou muito claro aí, né? Eu não vou voltar a explicar novamente. Quem é sincero vai entender claramente. Então, esse texto aqui que fala sobre as almas clamando debaixo do altar, é muito simples, né? Essas almas aqui representam, que nem falou aqui, ó, pelo visto, se refere ao sangue sustentador de vida derramado junto ao altar. Então, essas pessoas aqui estavam mortas. O próprio versículo 11, responde, ó, descansassem mais um pouco, entendeu? E lhes foi dito que descansassem mais um pouco. Então essas pessoas estavam dormindo, inconscientes, vamos dizer assim, né? Esperando a ressurreição. E essa ressurreição vai acontecer, ok? Bom, tem mais algum texto aí que vocês querem que eu faça uma análise aqui sobre o inferno, sobre imortalidade da alma? Algum texto que vocês queiram falar? Marcos 9:43. Então, Dinei, para você eu não respondi, porque você não vai acreditar. Eu posso mostrar, refletir, falar o que for, para você não vai adiantar nada. Eu conheço, infelizmente são pessoas que não adianta, né? Você vai continuar com a sua crença, tudo bem. Ah, esse texto é muito bom. Ó, se a sua mão faz você tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ir com as duas mãos para a geena, para o fogo que não pode ser apagado. Esse texto é muito bom. A gente vai entender esse texto aqui, tá? Ele tem até um texto aqui, falando sobre Mateus 5:30, que também fala sobre isso, ó. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na geena, né? Então, o que nós temos que entender? Primeiramente, a palavra aqui, gente, não é inferno, tá? A palavra aqui é
Geena. Infelizmente, as pessoas, as Bíblias, né? Não é nem culpa das pessoas. As Bíblias traduzem de forma errada. Se você pegar Marcos 9:43 na Almeida, olha o que ela faz aqui, ó. Presta atenção, ó. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo inextinguível. A palavra aqui, ó, é inferno, mas você vê claramente que a tradução em grego é Geena, tá? Entendeu o ponto aqui? Então você vê que é uma má tradução bíblica justamente para quê? Para, confundir a cabeça das pessoas. Por quê? Porque a palavra inferno vem de inferior, abaixo, subterrâneo. A palavra inferno no grego é Hades, não é Geena. O que é Geena, gente? Geena, gente, presta atenção. Geena era o antigo depósito de lixo na cidade de Jerusalém, ok? Onde ele ficava queimando dia e noite. Por quê? Porque eles ficavam jogando lixos nesse depósito e esse lixo ele ficava como um combustível queimando lá. E olha que interessante, lá também eram jogados corpos das pessoas que não tinham direito de um enterro digno. Quem são essas pessoas? Ladrões, assassinos, adúlteros, pessoas criminosas. Essas pessoas, elas não tinham enterro digno, elas eram mortas ou apedrejadas ou enforcadas e depois o corpo dessa pessoa era jogado na Geena, tá? Podem pesquisar para vocês verem que eu não tô inventando nada disso. Pesquise essa palavra aí e veja o que significa. Então, quando Jesus Cristo, ele falou aqui, ó, se a sua mão faz você tropeçar, corte-a. Óbvio que Jesus estava fazendo aqui uma analogia, não é para ninguém cortar a mão, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ninguém dos apóstolos, dos discípulos cortaram a mão. Isso seria mutilação, tá? O que Jesus estava dizendo aqui? Se você tem algum problema, evite totalmente esse problema. Por exemplo, você tem um problema com pornografia. Vou dar um exemplo aqui. Então, evite totalmente. Use bloqueios no celular, use bloqueios na TV, para não ter nenhuma coisa que vai te instigar a querer ver aquilo. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Se sua mão faz você tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ir com as duas mãos para a Geena, para o fogo que não pode ser apagado. Então ele estava dizendo o que aqui nesse texto? É melhor você, vamos dizer assim, ir sofrendo e ganhar a vida eterna do que você ir com as duas mãos ser destruído, tá? Mas aqui está falando que o fogo não pode ser apagado, então quer dizer que, sim, o fogo não é apagado, porque na Geena, onde as pessoas viam na época lá, o fogo não apagava. E o fogo não apagar na Bíblia, gente, preste atenção nisso, representa destruição eterna, tá? Isso que, exato, Jonathan, o fogo representa destruição. Vocês querem ver sobre essa questão do fogo representar destruição? Se você ler aqui Judas, por exemplo, Judas, capítulo 1, versículo 7, fala assim, presta atenção, da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas, então aqui está falando das pessoas ou das cidades? Está falando, obviamente, das pessoas, mas o fogo queimou a cidade. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas também se entregaram à crassa imoralidade sexual e foram atrás de desejos carnais desnaturais. Elas estão diante de nós como exemplo de aviso por terem sofrido a punição judicial do fogo eterno. Então você vê claramente, você acha que a cidade de Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? E aí, gente, se você passar lá onde tem Sodoma e Gomorra, ela está queimando até hoje? O que vocês acham, pessoal? A cidade está lá queimando até hoje? Não, obviamente que não. Mas o que representa o fogo eterno? O fogo eterno representa destruição eterna, tá? Outro texto que nós podemos comparar e você vê que o fogo eterno representa destruição é em Isaías, capítulo 34, versículo 9. Aqui em Isaías, gente, tá falando sobre a cidade de Edom, tá?
Deixa eu pegar uma Bíblia mais sem esses... Aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum título aqui, ó. A ira de Deus contra as nações, né? Então, quando você lê aqui, fala sobre a ira de Deus contra algumas cidades, né? Porque Jeová, aqui, Senhor em maiúscula, é o nome, é o tetragrama, tá? Está irado contra todas as nações e sua fúria está sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição e entregou-as à matança. Então, ó, ele determinou o que, gente? A sua destruição. Aqui não está falando de tormento. Os seus mortos serão jogados fora. Ó, presta atenção. Aqui em Isaías 34, responde muito bem o texto que fala sobre a Geena. Jesus Cristo, ele usava a palavra Geena, que eu já expliquei, que é o depósito de lixo da antiga cidade de Jerusalém, para representar uma destruição eterna, tá? Ó, olha que interessante, ó. Os seus mortos serão jogados fora, e o mau cheiro dos seus cadáveres subirá, e os montes se derreterão com o seu sangue. Então você percebe que a pessoa má para Jeová, ela não merece um enterro digno. Quando ela morre, ela fica a escampado. Aí os corvos, os vermes comem o corpo da pessoa, ou ela é queimada, tá? Agora, quando a pessoa é boa, Jeová, ele fala para enterrar a pessoa com seus antepassados. Eu vou mostrar para você alguns textos que tem essa diferença, tá bom? E fala aqui, ó, e todo exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da videira e da figueira. O céu aqui, gente, falando que o exército do céu se dissolverá, é o exército dos reis, tá? A palavra céus, várias vezes na Bíblia, ela representa governo, autoridade, ok? Então aqui está falando que todo o exército dessas nações se dissolveria. O governo, perdão, foi para baixo aqui. O governo se enrolará como um livro e todo o seu exército cairá como cai a folha da videira e da figueira. Pois a minha espada se embriagou no céu. Ela descerá sobre Edom e sobre o povo que separei para destruição. Novamente a palavra destruição. A espada de Jeová, eu acho um absurdo, Senhor, aqui. Está cheia de sangue, cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque Jeová pede sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos, os touros. Pois o Senhor, ou Jeová, terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Ó, presta atenção agora. O seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará, nem de noite, nem de dia. A sua fumaça subirá para sempre. Ficará em ruínas através das gerações. Ninguém passará por ela pelos séculos dos séculos. Agora eu pergunto para vocês, a cidade de Edom está queimando até hoje? Se você passar por onde era a cidade de Edom, você vai ver uma fumaça ali de dia e de noite que não apaga pelos séculos dos séculos? E aí, pessoal? Quem que pode responder essa pergunta para mim? Também não, né, Vitor? Exatamente. Então, olha que interessante. O que representa isso aqui? A destruição eterna, tá? Pode perceber que até na Bíblia Almeida fala várias vezes a palavra destruição. Ó, determinou sua destruição. Aí, se você continuar a ler, vai falar de novo de destruição. E depois pode perceber que ela usa fogo eterno. A fumaça, o fogo não se apagará, deixará de existir. Então aqui você vê que o fogo eterno, ele representa destruição eterna, tá? É isso que vocês precisam entender para entender esses textos que falam sobre Jesus falando sobre o fogo que não se apaga e tudo mais. Vou mostrar outro texto bem interessante para vocês aqui, que é Mateus 10, 28. Ó. Esse texto é muito bom. Muito bom. Quer ver? Preste atenção nesse texto aqui. Ó. Eu vou pegar na Bíblia com números strong, porque senão vocês não vão... Ó, presta atenção nesse texto aqui, gente. Ó. Não temais ou não tenham medo os que matam o corpo e não podem matar a psique, a alma, a pessoa.
tá? Aí você tá lendo esse texto e vai falar para mim que você ainda não acredita na vida após a morte? Não, não acredito. O que representa esse texto aqui? Vocês vão entender. Esse texto aqui, gente, tá falando para não temer aqueles que podem te matar, um ser humano que pode te matar, mas não pode tirar a tua vida. Por quê? Porque a tua vida estará na memória de Deus para no futuro você ser ressuscitado, tá? Ah, mas isso aí é coisa da tua cabeça, você tá inventando isso? Não, é só continuar lendo. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para quem acredita essa pergunta é para quem acredita na imortalidade da alma, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. O que morre? Essa pergunta não é para você que acredita assim como eu. É para quem é imortalista, tá bom? O que morre na pessoa? O corpo ou a alma? Ou os dois? Quem pode me responder essa pergunta? Quem acredita que na imortalidade da alma, o que morre? O que é destruído, gente? Aí, o Elton disse que é o corpo. Tá, o corpo, ele é... O que acontece com o corpo, Elton? O que acontece com o corpo, Elton? Se o Elton puder me responder aí. Cadê o Elton? Isso, ele volta para o pó. Então ele é destruído, correto? Tá, mas e a alma, o Elton? O que acontece com a alma? O Elton, ele é imortalista, gente. O que acontece com a alma, o Elton? Cadê o Elton? Será que ele vai responder? O Elton. Vamos lá, cadê o Elton? A alma vai para o paraíso ou para a Geena? Ela continua vivendo. Alguns dizem que a alma e o espírito são uma coisa só. Certo? Agora, esse é o grande ponto. Ó, preste atenção nesse texto aqui, gente. Preste atenção. Por que eu fiz essas perguntas? Ó, o Geilson tá falando que a alma sobrevive. Então, olha só, gente. Olha que interessante. Ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, esse texto está dizendo para as pessoas não terem medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, vamos supor, não é isso que eu acredito. Eu vou explicar para vocês o que esse texto realmente representa, tá? Mas vamos supor que a alma aqui é algo que sai do corpo, ok? Vocês estão entendendo? Gente, eu não acredito nisso, ok? Mas vamos colocar essa suposição, que o corpo é uma coisa e a alma é algo que sai do corpo. Vocês estão entendendo aí? Meu raciocínio, gente, sim ou não? E aí, pessoal, alguém... exemplos, exatamente, Sagatti. Exemplos. Sim, obrigado. Beleza, então vocês estão entendendo. Davi falou sim, Jonas falou sim, Luiz. Muito bem. Vamos lá. Olha que interessante. Presta atenção nesse texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode. A palavra aqui, gente, não é fazer perecer. Mas mesmo que fosse, não tem problema. A palavra aqui é apólime. Essa palavra, ela deveria ser traduzida como destruir, tá? A palavra apólime, ó, se você pegar aqui no dicionário Strong, ó, destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, tá vendo? Não é à toa que a Bíblia Católica de Jerusalém, ó, Bíblia Católica de Jerusalém, ó, fala assim, ó, não temais o que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na Geena. Agora eu pergunto para você, imortalista, presta atenção, qual é o fim do corpo e da alma quando a pessoa não faz a vontade de Deus? Quem que pode responder a pergunta aqui baseado nesse texto? Jesus Cristo disse que se nós não fizermos a vontade de Deus, o que vai acontecer tanto com o corpo
e com a alma, gente? Exato, Victor. Destruição. Tanto a alma quanto o corpo terão o mesmo fim. Eles vão para a Geena. Entendeu? Olha que interessante. Então, analisem, pessoal. Esse texto aqui acaba com a doutrina da imortalidade da alma. Esse texto põe um fim à doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque tanto o corpo quanto a alma, ela é destruída. Entendeu? Exato. Tá vendo? Coloca... tá. Eu acho que se ficar branco, fica melhor, né, ó. Aí dá pra ver bem, ó. Tá vendo? Aí dá pra ver bem. Mas eu vou tirar esse teclado aqui, quer ver? Ó, vou tirar o teclado. Aí, ó, agora ficou melhor, né? Isso, pessoal. Obrigado, desculpa aí, tá? Ó, então, galera, esse texto aqui dá um fim ao tema da imortalidade da alma. Porque Jesus disse para quê? Pra gente temer aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Tá, mas e o que é essa alma então, Wesley? Essa alma, gente, representa a vida da pessoa, tá? Ó, pra você ter uma noção de como essa alma representa a vida, ó, eu vou abrir de novo aqui em Números Strong. Ó, eu tô aqui em Mateus 10, tá certo? 10, 26, 27, 28. Aqui, neste texto aqui na Bíblia Almeida, a palavra psique, ela foi traduzida como alma. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ela foi traduzida como alma. Se você for um pouquinho mais para frente, a palavra psique, aqui no versículo 39, versículo 39 do mesmo capítulo. Você pode abrir na Bíblia de vocês aí, ó. Mateus, capítulo 10, agora o versículo 39, ó. Jesus continua falando, ó. Quem acha a sua vida, ó, a palavra vida, que palavrinha que é aqui, gente? No dicionário Strong. Que palavrinha que é essa aqui, pessoal? Exato, Sagat. É a palavra traduzida como alma, psique. Exatamente, Jonas. Então pode perceber, olha que interessante, ó. Aqui no versículo 28, ela foi traduzida como alma, ó. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É a mesma palavra, ó. 5.590, dicionário Strong, psique. O aplicativo é o My Bible, gente, My Bible. Agora, aqui no versículo 39, ó, fala o seguinte, ó. Quem acha a tua alma, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a alma por minha causa, achá-la-á. Ou como está aqui, não está errado do jeito que está aqui, ó. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. O que esse texto representa? Esse texto aqui está falando de pessoas que levam mais em consideração a vida do que servir a Deus, tá? A pessoa, qualquer coisa que acontece com ela, alguma pressão que ela sofre, entendeu? Ó, é que nem fala aqui, ó, na Bíblia Tradução do Novo Mundo, ó. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Tá vendo? Antes, ó, tá falando o quê? Se você ler um pouco antes, tá falando do quê, ó? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não aceita a sua cruz ou estaca de tortura e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua alma ou vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Então aqui deixa claro, Jesus falando, ó, se você tem amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes mais do que a mim, você não é digno de mim. Mas como assim? Jesus está querendo colocar um contra o outro? Não. O que está dizendo aqui é o seguinte, gente. Vamos dar um exemplo. Você começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu já vi milhares de relatos assim, tá? Aí você tem familiares que são de outras religiões. E esses familiares, eles têm um preconceito profundo com as testemunhas de Jeová. Ou porque tem ódio por alguém que falou alguma coisa que é mentira,
ou por alguma coisa, ou porque a gente não participa das festas, acaba... N motivos. O que acontece? Aquela pessoa, ela começa a fazer pressão psicológica na pessoa que está estudando. Ah, você vai estudar com essa seita aí? Eles vão fazer lavagem cerebral em vocês. Ah, essa religião aí que não aceita sangue? Ah, e não sei... Começa com esse papo. Entendeu? E aí, muita gente acaba fazendo o quê? Pelo amor que tem, ó, pelo pai, pela mãe, ou pelo filho, pela filha, acaba abandonando o estudo, acaba parando de fazer a vontade de Jeová por pressão. Então, Jesus Cristo, ele disse o quê? Que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno dele. Entendeu? Entendeu o ponto? Ó, desculpa, agora sim. Então, gente, aqui mostra que quem achar a vida vai perder a vida. E quem perder vai achar. Então, o texto de Mateus 10, 28, ele acaba com a imortalidade da alma. Esse texto aqui tampa o caixão. Entendeu? Não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tá vendo? Aqui até tem uma explicação, ó. Ou vida. Nesse contexto, se refere à vida que uma pessoa vai ter no futuro quando for ressuscitada. A palavra grega psique e a palavra hebraica correspondente a nefesh, que foram traduzidos como alma nas edições anteriores da tradução do Novo Mundo, tem 3 sentidos básicos. Uma pessoa, um animal, uma vida de uma pessoa ou de um animal. Então, aqui está falando sobre a perspectiva de vida. Então, não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem tirar a sua perspectiva de vida. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na hiena tanto a alma como o corpo. Entendeu? Então aqui é muito claro. Esse texto aqui fechou, gente. Tá? E aí quando você lê esse texto e você vê que os mortos, eles estão mortos. Tá? Quem inventou esse negócio de que o morto está vivo foi o diabo. O diabo, quando ele foi conversar com Eva lá, no jardim do Éden, aqui em Gênesis 3, presta atenção. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então ela já começou a colocar uma dúvida aqui, né? Como assim? Deus não falou que não podia comer de toda a árvore, ele falou que não podia comer uma árvore só, né? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore do que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário vocês... O que Deus falou para Adão e Eva, principalmente para Adão, né? Depois Adão passou para a esposa. Gente, se o homem comesse do fruto, o que iria acontecer com ele? Qual foi a punição que Deus deu para Adão, gente, e para Eva? Exato, Sagate, morrerão. Gente, o que é a morte, meu Deus? Gente, é tão simples. Sabe, a morte, ela é o oposto da vida. Na vida você tem consciência, você tem sabedoria, você sente raiva, você sente amor, você sente ciúmes, você sente alegria, você sente dor. Se você sente tudo isso que eu falei aqui, parabéns, você está vivo. Ok? Então, isso é a vida. O que é a morte? A morte, ela é o oposto da vida. Mas, olha como é que a serpente é, Então, a Eva falou para a serpente, falou, o que Deus falou? Falou que não é para comer, não toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então, a serpente disse à mulher. O que a serpente disse para a mulher, gente? O que a serpente disse para a mulher, pessoal? E aí, galera, quem que vai responder essa pergunta aí? Exato, Jonas. Vocês não morrerão. Não morrerão. Agora, em quem que você está acreditando? Você já parou para pensar nisso? Vocês estão acreditando em Deus ou no diabo, gente? Quando você acredita que existe vida após a morte, em quem vocês estão acreditando?
No que Deus falou ou no que a serpente, que depois nós sabemos que é Satanás, falou? Hein? E aí, pessoal? Entendeu o ponto de vista? Quem acredita na alma imortal tá acreditando numa mentira que Satanás contou lá para Eva, cara. E ele tá mantendo essa mentira até hoje, falando de reencarnação, de purgatório, de inferno. Cara, tem inúmeras formas que ele mantém essas doutrinas. A imortalidade da alma é uma doutrina pagã. Os hebreus não acreditavam nisso. Entendeu? Jesus nunca pregou isso. Jesus, quando foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, ele falou: nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá para acordá-lo. Lázaro estava inconsciente, dormindo. Inconsciente. Entendeu? Então, essa Bíblia aqui, Erivaldo, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá? Agora, se você quiser, eu posso ler em qualquer Bíblia que você pedir para mim, que eu tenho mais de 30 Bíblias aqui, ok? Tá bom? Então, gente, quando Jesus falou aquilo para Lázaro, era realmente aquilo que estava acontecendo com Lázaro. Ele estava inconsciente, tá? Até porque os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Então você vê claramente, tá? Que a imortalidade da alma, ela tem origem pagã. Ela tem origem lá em Babilônia. Os egípcios acreditavam que a pessoa que tinha o mundo dos mortos. Não é à toa que as pessoas elas eram sepultadas, todas enfaixadas com ouro, com não sei o quê, porque eles achavam que eles iam passar pelo barqueiro, eles iam passar pelo mundo dos mortos. Então toda essa cultura de imortalidade da alma, ela vem do paganismo. E quem criou o paganismo, gente? Para afastar as pessoas do verdadeiro ensinamento bíblico? Satanás, o diabo. Ok? Ó, olha que interessante. Ó, deixa eu mostrar para vocês um texto. Quer ver? Um texto não. Vocês sabem que todo esse ensinamento aí, ela vem da Igreja Católica, né? Tipo assim, vocês que são protestantes, você que é da Batista, da Congregação, da Presbiteriana, qualquer religião protestante, você que acredita na Trindade, no inferno de fogo e na imortalidade da alma, são 3 doutrinas básicas e essenciais do catolicismo. Quando Lutero protestou contra o catolicismo, ele não mudou essas doutrinas, ele continuou acreditando nessas doutrinas, tá? Então a base que vocês têm hoje é da católica, ok? A diferença é que o catolicismo acredita no purgatório. Então, os evangélicos, os protestantes não acreditam no purgatório, eles acreditam que o mal vai para o inferno, o bom vai para o céu, e os católicos acreditam que tem um purgatório lá que pode salvar ou não a alma. Essa é a única diferença, do restante dá na mesma, tá? Agora, olha que interessante, eu tô com a Bíblia Católica de Jerusalém aqui, ó, e eu vou abrir aqui na página 798, ó, presta atenção no que a Bíblia Católica de Jerusalém, ela fala sobre a imortalidade da alma, quer ver? Ó, aqui, ó, presta atenção, fala assim, ó, aqui é uma introdução aos livros sapienciais da sabedoria. Esse livro da sabedoria, ele é um livro apócrifo. Se você abrir a sua Bíblia evangélica, se for a João Ferreira de Almeida, você não vai encontrar o livro da sabedoria, tá? Por quê? Porque esse livro, ele é apócrifo, ele só tem na Bíblia católica. São os 7 livros que só tem na Bíblia católica. Mas olha que interessante, o que fala nessa Bíblia aqui, ó. Pouco depois dele, Daniel capítulo 12, versículo 2... O que diz em Daniel 12, 2? Só para vocês entenderem, quer ver? Deixa eu abrir aqui, ó, Daniel 12, 2. Pelo menos os católicos são sinceros, né? Ó, aqui fala assim, ó. Ó, 12, 2, ó. E muitos do que dormem no pó da terra acordarão. Tá vendo? Então, Daniel 12, 2 fala que as pessoas que dormem no pó da terra acordarão. Então as pessoas estão
dormindo, né? Ó, presta atenção. Pouco depois dele, Daniel 12:2 explicitará a fé numa retribuição ou recompensa após a morte. Mas como assim recompensa após a morte? Olha só, presta atenção. No pensamento dele, de Daniel, esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos. Ó, a fé na ressurreição dos mortos. Então, para um morto ser ressuscitado, ele tem que estar morto. Você não consegue ressuscitar um vivo, tá? Já que a mentalidade hebraica, ó, presta atenção, quem que eram os hebreus, gente? Os hebreus eram o povo escolhido por Deus. Eram o povo que Deus deu a Bíblia, o dom de escrever a Bíblia, tá? Então, na mentalidade hebraica, ó, já que a mentalidade hebraica não concebe vida do espírito separado da carne. Então, olha, gente, a Bíblia católica deixa claro que os verdadeiros seguidores do Deus verdadeiro, eles não acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que a pessoa que morria, ela estava inconsciente, esperando uma ressurreição. Mas aí, olha o que a Bíblia de Jerusalém fala. Presta atenção. No judaísmo alexandrino, o que é judaísmo alexandrino? Uns 300 anos por aí antes de Cristo, a doutrina progredirá em caminho paralelo e irá mais adiante. Por que a doutrina progredirá? Como assim? Ó, depois que a filosofia platônica... Eu vou até dar um zoom aqui, ó. Depois que a filosofia platônica, com sua teoria da alma imortal, tiver libertado o pensamento hebraico de seus entraves, o livro da sabedoria afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade e que depois da morte a alma fiel gozará de felicidade sem fim junto de Deus, enquanto os ímpios receberão seu castigo. Então, gente, qual foi a base doutrinária para o judaísmo alexandrino mudar de opinião e começar a pensar que existe uma vida após a morte? Quem que pode responder para mim? Foi Deus que falou para eles isso? Exatamente, Luiz. Platão. Filosofia platônica. Eu não tô lendo isso aqui em Bíblia de Testemunho de Jeová, não, viu? Ó, vou abrir de novo aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Tá? Tá vendo, ó? Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica e tem aqui. E ainda por cima eles dizem que... Ó, é isso que eu falo, rapaz. É isso que eu falo. A Igreja Católica, pelo menos, ela é sincera, né? Porque ela fala aqui que Platão libertou o pensamento hebraico. Platão libertou o pensamento hebraico. Platonismo. Da alma no platonismo. Ou não, travou. Beleza, amigos. Ó, eu vou ler mais um texto. Tem nessa Bíblia aqui, ó. Ó, vou ler na Bíblia de Jerusalém. Eclesiastes, capítulo... Eclesiastes 5. Peraí que não é... Eclesiástico é livro apócrifo. Pera. Apócrifo que fala lá, tá? Gente, é bem mais velho que isso. Ó. Os vivos sabem... Por que os vivos sabem que morrerão? O que
que Salomão estava querendo raciocinar uma Bíblia latina? Por que latina? Porque a palavra inferno é do latim. A palavra aqui vai estar inferno. Então, pois no inferno, na sepultura, no Sheol, para onde vais, não existe obra, nem reflexão, nem conhecimento, nem sabedoria. Aí eu pergunto para vocês, se não existe absolutamente nada disso, quer dizer que a pessoa está inconsciente, gente. Uma pessoa que não tem conhecimento, sabedoria, reflexão, ele está inconsciente. Se a pessoa está inconsciente, ela não pode sofrer. Tá? Alguém aqui já tomou anestesia geral? Eu já tomei já. Alguém aqui já tomou anestesia geral? Ah, Tartari, Marcela, eu tomei, meu Deus, Daniel, 3 vezes você tomou? Luiz Fernando tomou também, a Mari. Eu queria fazer uma pergunta de verdade para vocês. Quando vocês tomaram anestesia geral, em raras exceções, vai ter um outro que vai querer falar que sentiu, mas vocês sentiram alguma coisa? Vocês sonharam? Vocês tiveram alguma coisa? Hein? Aí, ó, não senti nada, eu não vi nada, não, nada. O que aconteceu com vocês, gente? Não parece que vocês dormiram e acordaram no mesmo instante? Não é isso que parece que aconteceu? Tipo assim, você apagou ali, você nem viu quando você apagou, né? E daqui a pouco você acordou de novo. Não é assim que acontece? Gente, é exatamente isso o que Jesus vai fazer com as pessoas que estão dormindo, que estão adormecidas na morte. Quando eu digo dormindo, não é literal, tá? A pessoa não está dormindo lá roncando. A pessoa está inconsciente. Exato, quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ressuscitar. Jesus vai ressuscitar os mortos, gente. Tá? Agora, gente, do fundo do meu coração, sabe? Quando eu falo que a Bíblia, ela é lógica, você tem que estudar e ler a Bíblia de forma lógica, de forma clara. Parar com esse negócio de mistério, que isso aí é invenção do paganismo para querer confundir vocês. Tá? Eu vou fazer uma pergunta. Eu sou testemunha de Jeová, ô MM. Ó, presta atenção. Quando a gente lê João, capítulo 5, ó, eu vou fazer uma pergunta tão simples para vocês, mas infelizmente a pessoa às vezes não consegue responder uma pergunta dessa. Por quê? Porque a doutrina é mais forte, tá arraigada. Gente, aqui em João, capítulo 5, versículo 28, ó, João, eu tô lendo na Bíblia Católica, hein? Ó, Bíblia de Jerusalém. Se vocês quiserem que eu leia em outra Bíblia, pode falar, tá? Eu tenho Almeida, King James, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia do Peregrino, tenho qualquer uma aqui, tá bom? Ó, fala assim, ó. Não vos admireis com isso. Ó, deixa eu aumentar aqui, peraí. Ó, não vos admireis com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros, ó, repousam nos sepulcros, no cemitério, na sepultura, ouvirão sua voz e sairão. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu falei que é bem... desculpa o palavreado, eu vou fazer uma pergunta besta aqui para vocês, tá? Para a pessoa ser ressuscitada, como é que ela tem que estar, gente? Exato! Ela tem que estar morta, meu Deus do céu. Agora, eu pergunto para você, se a pessoa quando morre, ela tá viva, só que em outro plano, por exemplo, a pessoa morreu, ela é boa, ela vai pro céu. A pessoa ela morreu, ela é má, ela vai pro inferno. Por que cargas d'água Jesus vai ressuscitar essa pessoa? Me fala, gente. Por que, meu Deus? Me responda essa pergunta. Qual que é o sentido de Jesus levantar uma pessoa que está viva?